Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz e muita felicidade neste dia. Vamos orar ao Senhor, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você, que é: Eu sou parte dos mistérios de Deus. Eu sou parte dos mistérios de Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado pela meditação desta manhã, obrigado pela oração desta manhã, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Eu oro, Deus, por esta pessoa que assiste este vídeo e sei, Deus, que ela pode ter muitas dificuldades nesta vida, pode estar passando por problemas, mas eu e ela somos partes dos mistérios do Senhor. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor a toque agora. E qualquer necessidade que seja na vida dela, que o Senhor agora a contemple, a abençoe, ó Deus, derrube os obstáculos, ó Deus, sara as enfermidades, resolva os problemas, ó Deus, conjugais, resolva os problemas entre pais e filhos, meu Deus, no nome de Jesus. Seja com esta pessoa e abençoa a tua palavra que agora será ministrada no nome de Jesus, assim oramos. Amém. Eu sou parte dos mistérios de Deus. No capítulo 30 de primeiro livro de Samuel, nós vamos ver isso em muitas pessoas, né? E por isso eu quero motivar a você a prestar atenção no que vamos ler. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, 2, é o versículo 16. Nós lemos assim: E sucedeu que Davi e seus homens chegaram a Ziclag após 3 dias que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag e a queimado a fogo. Ziclag é a cidade que o rei Aquis deu para Davi e seus homens habitarem. Aquis era o rei dos filisteus, de Gate. Então, no versículo 2, lemos assim: E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram a ninguém, nem grande e nem pequeno, mas tomaram a todos e prosseguiram o seu caminho. Versículo 16 diz: Então, descendo, o guiou. Este aí é um egípcio que estavam guiando o exército de Davi. Os amalequitas estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por causa do grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Interessante o que lemos, sabe por quê? Já falamos que Davi estava ali então para ajudar o rei Aquis e o exército filisteus ali para proteger o rei, né, filisteu em caso de Israel atacá-lo. Esta era a confiança do rei. E já falamos isso no vídeo passado e você deve assistir o vídeo passado para você ter uma sequência, né? Se você assistir os meus vídeos, você vai aprender a palavra de Deus passo a passo. E estamos terminando já quase o primeiro livro de Samuel. Estamos no capítulo 30, falta o capítulo 31 somente para terminar um livro completo. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer a você que, por ser domingo de Páscoa, tem muita gente que esperava talvez uma mensagem da Páscoa, mas eu gravei no ano passado a mensagem da Páscoa, e dizendo o que é a verdadeira Páscoa. Me entristece muito alguns cristãos, uns por ignorância e outros por negligência, que manda essas figurinhas aí de Feliz Páscoa. Nela vem a figurinha de coelho e de ovo. Isso é blasfêmia contra Deus, contra o sacrifício de Jesus, contra a ressurreição de Jesus e contra o Salvador que é Jesus para as nossas vidas. Nós não comemoramos com coelho ou com ovo de Páscoa, porque isso vem do paganismo para ofender as verdades de Deus. Cristão de verdade não comemora mandando essas figurinhas para ninguém. E se você o faz por ignorância, você deve pedir perdão a Deus, você que é cristão.
E se você faz por negligência, pior ainda, por omissão, pior ainda, porque você sabe que está pecando, que está defraudando o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não faça esta atrocidade. Isso envergonha aquele cristão que é cristão de verdade e que não faz. Isso envergonha o Evangelho, porque nós estamos trazendo essas coisas ridículas para o nosso meio. E então vamos condenar o católico que reza santo, né? Vamos condenar o outro que toma uma bebidinha aqui e outra ali, e nós estamos fazendo coisas terríveis também contra a palavra do Senhor. Será que Deus nos terá por inocente, sendo nós culpados? Que Deus tenha misericórdia de você, que o faz, que você aprenda a palavra de Deus, que não é com coelho e nem com ovo de chocolate que nós fomos resgatados da morte eterna para vivermos eternamente com Deus. É através do sacrifício, morte de Jesus, e a Páscoa do cristão verdadeiro é Jesus. Não tem ovo e nem tem coelho, nem símbolo, nem figurinha e nem nada para defraudar aquela Páscoa maravilhosa que nós podemos comemorar, como Deus exigiu dos hebreus que comemorasse ali o resgate deles do Egito. Ali eles não levaram coelho ou ovo com eles, levaram o significado da verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe. Meditamos então, eu sou parte dos mistérios de Deus. Então Davi chega ali, a cidade tomada a fogo, destruída. E quando ele vê isso ali, os seus homens, e não vê nenhum vivente ali, nenhuma pessoa, eles então choram e choram amargamente. Eles choram até perderem as forças para chorar. E quando eles não acham ali corpos, não acham nada, só vê cinzas, mas não acham corpos, o que acontece é que os homens de Davi, então, tristes por aquela situação, começam então a ameaçá-lo de apedrejamento. Só que Davi não temia a nada. E Davi, nesta circunstância, sabendo que os homens dele não eram traidores, mas que estavam tristes por essa situação, Davi então diz ao sacerdote Abiatar: traga-me a estola sacerdotal. Abiatar então o traz. E Davi consulta a Deus, e Davi faz duas perguntas a Deus. Olha os mistérios de Deus, porque Deus então retornou Davi de lá de Aquis, que Deus fez os príncipes filisteus rejeitarem Davi com eles e os seus homens. Era plano de Deus que Davi voltasse, e voltasse rápido. E Deus foi conduzindo tudo com as suas poderosas mãos. Mas então Davi resolve ali agora, com os homens tristes ali, enfraquecidos de tanto chorar, mas querendo apedrejá-lo, Davi então consulta a Deus. Ele se refugia em Deus. Ele tem o seu consolo em Deus. Ele se fortalece em Deus. Porque Davi sabia do plano que Deus tinha com ele. E Davi conhecia os mistérios de Deus. Davi então consulta e pergunta a Deus: perseguirei os inimigos? E faz uma segunda pergunta antes de ter a resposta: eu os vencerei? O Senhor os entregará nas minhas mãos? E Deus dá 3 respostas para ele. 2 perguntas e Deus dá 3 respostas. Você perseguirá, você os vencerá. E a resposta mais satisfatória para Davi, que animou aqueles homens: e você resgatará tudo e a todos que eles levaram. O primeiro mistério de Deus foi não permitir que os amalequitas matassem nenhuma mulher, nenhuma criança do povo de Davi, nem o gado, nem a ovelha que pertencia a Davi. Segundo mistério de Deus é que Deus guardou tudo isso, que Deus foi dando tempo para os amalequitas distanciarem. Davi então ajunta os seus homens, porque Deus falou 3 coisas com ele que os satisfez muito e animou os outros. E vão até o rio, né, o ribeiro de Besor. Mas chegando ali, 200 dos seus homens se enfraquecem, cansados, não podem atravessar o ribeiro.
E ali 30% do seu exército, 33% do seu exército fica ali. Outro mistério de Deus. Deus deixa esses 200 enfraquecidos ali. Mas Davi leva 400 homens com ele. E andando, o que acontece? Os homens de Davi encontram quem? Um egípcio. Deus trocou esses 200 cansados por um egípcio que estava morrendo, para dar esse egípcio nas mãos de Davi, e eles trazem esse egípcio nas mãos de Davi. Olha o mistério de Deus. E então Davi dá pão, Davi dá água para esse egípcio, que estava morrendo porque estava enfermo, fora abandonado, tinha 3 dias que não comia e não bebia água. Mas Davi dá algo mais, Davi dá bolo de figos para ele, de figos prensados para ele. E Davi dá bolo de passas para ele também. Ah, mas quando ele come então o bolo de figos e o bolo de passas, ele então se fortalece. E Davi pergunta: quem é você? Ele fala: eu sou um escravo abandonado. Ele conta a história: nós entramos em Ziclag, entramos na cidade. Pegamos tudo, pegamos as mulheres, as crianças, pegamos tudo. Metemos fogo na cidade. Mas ao voltar agora eu adoeci e o meu Senhor me abandonou. Providência de Deus. E Davi diz: você pode nos guiar até eles? E ele diz: se o Senhor me prometer que não vai me matar e não vai me entregar na mão do meu Senhor para morrer, eu os entregarei, os guiarei. Ah, aquele egípcio abandonado, eu creio que ele tinha um desejo agora de mostrar ao seu Senhor e os amalequitas que a vida dele tinha valor, que ele ajudou lá na batalha, que ele deveria fazer parte do cuidado deles para que ele também tivesse o despojo da sua conquista contra o povo de Davi. E Davi jura a ele: não, você não vai morrer. Davi promete a ele. E ele guia, então, lemos aí no versículo 16, que eles estavam já espalhados por toda a terra. E muita gente aqui, muita gente ali, muita gente lá, e bebendo e dançando e festejando, porque o que eles conseguiram de despojo era muito grande. Eu quero lembrar a você que os amalequitas são nômades. O que são nômades? Pessoas que chegam numa terra, a invadem, a requerem como pátria, como sua, toma esta terra, toma tudo o que tem nela. Não ficam satisfeitos enquanto não toma tudo para si. Mas ali eles não podiam viver esse Ziclag, porque estariam em volta dos filisteus. Os amalequitas não são filisteus, são nômades, são de outra raça. E o que acontece é o seguinte: eles então voltando com tudo aquilo, Davi os pega de surpresa, bêbados, comendo, dançando. E a Bíblia diz que desde o findar de um dia até o findar do outro dia, Davi guerreou por toda aquela noite, todo aquele dia. E por estarem espalhados, isso fez com que a guerra se alavancasse mais, com a guerra tomasse mais tempo. E Davi ficou um dia todo ali para destruir os amalequitas e tomar as suas esposas, as esposas dos seus homens, as crianças, os gados, as ovelhas, tomou todo o despojo. Inclusive, esses amalequitas não só saquearam a Ziclag, saquearam outras cidades dos filisteus também, enquanto os filisteus estavam lá para guerrear contra Saul. Eles saquearam outras cidades, saquearam inclusive algumas cidades de Judá, da terra de Judá. Então era muita coisa que tinha com eles. E Davi tomou tudo como Deus dissera a ele que iria acontecer. Você os vencerá, você os perseguirá, os vencerá e você tomará tudo de volta. Agora volta Davi com toda a riqueza. Aquele egípcio devia estar feliz, talvez ele se juntasse a Davi, ou talvez pegasse algum despojo que Davi dera a ele, para ele viver a sua vida. Ele cumpriu o que prometeu a Davi. 600 homens montados a camelos conseguem fugir dos amalequitas. E esses amalequitas vêm dar problema mais tarde de novo. Mas concentremos no que estamos falando. Eu sou parte dos mistérios de Deus.
Ali temos ali 600 homens, parte dos mistérios de Deus. Davi, parte dos mistérios de Deus. 200 cansam e ficam do lado de lá do rio Besor, que não conseguiram atravessar, parte do mistério de Deus. O egípcio que estava para morrer, que se não fosse Davi socorrê-lo, ele estaria morto, parte do mistério de Deus. A conquista de Davi, parte dos mistérios de Deus. Agora Davi volta. E o que acontece? Os 400 homens, vendo os outros 200 que não ajudaram na guerra, dizem, não, eles não vão ter do despojos, só vão ter as esposas e os filhos de volta. Eles não foram conosco. Davi, com aquele coração maravilhoso, diz, não, ninguém irá apoiar vocês nisso. A Bíblia diz que eles foram maldosos, esses 400 homens. Talvez porque queriam ser justos demais. Não, eles não foram, não merecem nada. Davi diz, não, a nossa conquista é para todos, e todos receberemos igual, e isto será por decreto. Quem vai à guerra e quem não vai à guerra por incapacidade também receberá dos despojos. E o que acontece? Eles também recebem igual aos outros que foram à guerra. E foi tanta conquista que Davi envia para partes da tribo de Ruben, para os anciãos da tribo de Ruben, ele envia despojos também como presentes. Para os anciãos de Judá, ele envia despojos. E até para Hebron, que será o assunto futuro dos nossos vídeos, ele envia despojos para os anciãos em Hebron. Davi fica ali em Ziclag 3 dias, até que ele recebesse então notícias de como estava a guerra de Saul com os filisteus. E esse será assunto do nosso próximo vídeo. Que linda esta história de Deus, através de Davi, através dos seus 600 homens. E nota que este número parece assim muito engraçado, porque Davi tinha 600 homens. Lembra que os benjamitas, quando foram destruídos também ali, o Gibeá, o que acontece é que 600 homens conseguiram escapar. 400 deles tiveram esposas, mas os outros 200 ficaram sem esposa. Parece muita assim, coincidência esses números. E agora 600 também amalequitas fogem a camelos. É muito bom você poder trilhar os números de Deus, como Deus trabalha, como são os mistérios de Deus. E o que eu quero trazer é para você todos os dias dos nossos vídeos é o conhecimento de quem é Deus, como opera Deus, Deus no silêncio, Deus com um toque, Deus com um passo, Deus com o mover das suas mãos. Ele faz tudo acontecer para o louvor da sua glória. Davi não fora lá morto pelos filisteus, os príncipes filisteus que discordaram dele estar no meio deles. Davi não fora morto por Saul em nenhum dos ataques de Saul. Agora ali no apedrejamento em Ziclag, Davi também não fora morto, muito menos ao atacar os amalequitas. Ele não fora morto, porque Deus tem mistérios para acontecer na vida de Davi, como tem na tua e na minha. Nós precisamos caminhar com Deus, estudar Deus, questionar Deus, como fez Davi. Eu não vou dar um passo sem que a estola sacerdotal esteja aqui com o sacerdote, para que eu consulte o meu Deus. Você precisa aprender a lidar com Deus assim, nas lutas, nas tribulações, nos problemas que estão por vir, que você nem sabe o que aconteceu, nem sabe quantos são os teus inimigos, nem sabe o que irá acontecer com você quando estiver diante dos teus inimigos. Mas você precisa aprender a conversar com Deus, a consultar Deus, a perguntar a Deus: o que farei nesta situação? Como agirei nesta situação? O Senhor estará comigo ou não nessa situação? O Senhor me libera para ir ou o Senhor quer que eu fique parado aqui até que o Senhor responda? Deus quer lidar com você. Olha que não houve nenhuma profecia lá quando Davi foi dispensado pelo rei Aquis. Não houve uma revelação lá, quando Davi chegou a Ziclag, para falar: não, foram os amalequitas que fez, os amalequitas que tomou. Nada disso. Eles não sabiam quem seriam os inimigos. Davi não sabia nem como iria chegar nos inimigos. Ele tinha ímpeto de guerra, ele tinha conhecimento de guerra, estratégia de guerra,
Mas foi uma surpresa que os amalequitas fizeram enquanto eles estavam ocupados. Outro mistério maravilhoso de Deus é que, não havendo resistência em Ziclag, foi fácil para eles tomarem as mulheres e as crianças. Não precisava matar ninguém, porque era o plano de Deus que ninguém morresse ali de Davi, do povo de Davi. Davi, então, coordena tudo aquilo ali debaixo da direção de Deus. Nem os 400 ficaram tristes depois que os 200 receberam do despojo, mas viveram ali em paz, dividindo uns com os outros, e ainda sobrou para abençoar muita gente. Teve para abençoar muita gente que Davi enviou a eles. Deus, se você lidar com ele, e se você buscar dele conhecimento, graça, paz, sabedoria, se você se jogar nas mãos de Deus, eu falo isso sempre com o meu sobrinho Danilo, nós precisamos entender que nós somos propriedades exclusivas do Senhor Deus. Nós precisamos falar das grandezas do nosso Deus, que é nosso amo, nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso cuidador, porque nós somos dele. Ele cuida bem de nós. Um fato que eu quero lembrar a você: cuidado com esta gente que está em festa, cantando vitória. O versículo 16 diz que os amalequitas estavam ali dançando, comendo, bebendo, criando ali, né, uma alegria incontrolável por causa do tanto de benefício que eles tiveram nesse ataque que eles foram lá e não tiveram resistência. Em 1 Tessalonicenses, na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 3 diz assim: e quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá uma repentina destruição, e ninguém escapará deste momento. Meu querido e minha querida, você que me assiste, neste mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses, apóstolo Paulo está dizendo, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo: é muito importante a vigilância. É muito importante você observar os dias que Deus tem para você nessa terra. É muito importante você se jogar aos pés do Senhor, porque o Deus da paz te chamou para a luz. Ele te chamou para viver com Ele uma vida eterna e não ficar aí simplesmente festejando com o mundo, como hoje está fazendo muita gente comemorando Páscoa, bebendo, dançando, falando da vida alheia. Deus quer que você seja santo para você não ser confundido e ser lançado nas trevas, nas densas trevas. Ele te chamou para a salvação do Filho do seu amor. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso galardoador e Senhor. Ele é o Senhor da tua vida e da minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, depois de uma longa meditação, eu deixo o meu abraço para você e digo até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe no nome de Jesus.